Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Danilo e hoje nós vamos responder o exercício da aula passada sobre a Primeira Guerra Mundial. Como na aula passada vocês viram os antecedentes, a dinâmica de que foi o processo até chegar na guerra, o estopim da guerra, as fases da guerra e o final, que é a relação dos tratados, que deixa uma certa mágoa e um certo ressentimento a um espírito de vingança. Mas vamos pro exercício, vamos lá. Nossa, eu fiquei muito pequenininho, mas é assim mesmo, maluco. Vamos continuar. Vamos pro comando da questão. As lâmpadas estão se apagando na Europa inteira. Não as veremos brilhar outra vez em nossa existência. Sobre essa frase, proferida por Edward Grey, secretário de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, em agosto de 1914, pode-se afirmar que exprime, aí no caso exprime, revela algo. O que é que essa frase deixa para nós compreendermos essa ação que inicia em 1914. Vamos para os itens. A percepção de que a guerra que estava começando naquele momento iria envolver toda a Europa marcava o fim de uma cultura, de uma época conhecida como Belle Époque. Vamos relembrar. Houve a união entre países, no caso as relações de ligações entre países, fazendo alianças. Temos uma paz armada, mas quando morre o Francisco Ferdinando e há cobrança de certos países, principalmente da Alemanha, eclode uma guerra. Nessa situação, a Belle Époque é uma cultura que vem da França. Pós-guerra franco-prussiana, em 1871, houve um desenvolvimento arquitetônico das ruas largas, de iluminação, da própria vestimenta, da arte relacionada a uma bela época. Ou seja, seria novos tempos. Mas o que acontece? Quando eclode a guerra, que vai do século XIX até o início da guerra, é um desenvolvimento científico-cultural muito grande em relação à nova dinâmica de sociedade. Porém, com a eclosão da guerra, e como diz a frase do Edward Grey, as lâmpadas estão se apagando, ou seja, serão momentos tenebrosos, serão momentos sombrios, e não veremos mais brilhar isso daí. Como assim não brilhar? Porque a Belle Époque, ela trazia referências a uma alegria, a uma nova dinâmica, uma nova esperança. Porém, com a guerra, isso daí vai mudar a concepção dos conceitos culturais, porque numa guerra eu tenho perdas de vida, eu tenho perdas econômicas, eu tenho perdas culturais, eu tenho perdas sociais, eu tenho uma retratação ou reformulação arquitetônica para tentar reestruturar. Logo, o item A, quando ele fala a percepção da guerra que está começando naquele momento iria envolver toda a Europa, por conta das alianças que houveram. É tanto que posteriormente os Estados Unidos também entram no conflito. E isso daí vários países entraram. Então há uma nova estrutura, há traumas que vão vir pós-guerra. É tanto que fica uma mágoa com o Tratado de Versalhes. Então o item correto é o item A. Vamos ver os outros itens. A desilusão de quem sabe que a guerra que começava naquele momento entre Grã-Bretanha e Alemanha iria sepultar toda uma política de esforço diplomático visando evitar o conflito. Quando houve a paz armada e cada país se desenvolveu belicamente, ele estava esperando um estopim, até porque a Grã-Bretanha e a Alemanha eram países rivais economicamente e eles estavam querendo uma situação. O item B ele está correto também, mas só que se eu reparar o contexto da frase que é emitida pelo Edward Grey, eu estou relacionando a um processo cultural, e essa questão da diplomacia tentou-se até um certo ponto. Mas esse certo ponto era com aquela, como a gente vê naqueles desenhos, um conversando com o outro e com a faca atrás, esperando o momento certo para apunhalar. Então era essa situação que a gente tinha. A qualquer momento poderia acontecer uma guerra. É tanto que a gente tem uma questão que a gente chama de paz armadas, só esperando o momento certo. É como a relação daquele filme que eu falei de Sherlock Holmes 2. Ele estava esperando um estopim para iniciar um conflito. Até pelas questões econômicas dos países, porque se entrar somente entre a Alemanha e Inglaterra o conflito, ou Grã-Bretanha, outros países iriam sobressair. Então eles fizeram aquelas alianças para expor um maior número de países no conflito para não deixar se sobressair um outro país. Só que esse outro país ele vai sobressair, que no caso dos Estados Unidos, sai com uma maior potência econômica mundial. Mas vamos para o outro item. O item C. A compreensão de quem, por ser muito velho, consegue perceber que também aquela guerra, embora longa e sangrenta, iria terminar um dia permitindo a Europa voltar-se a brilhar. Ninguém sabia como seria o fim do conflito, se iria ter um conflito ou se tudo iria ser destruído. De tão grande, tão proporção foi a guerra, tanto que a primeira guerra, porque teve a segunda,
mas era chamada de a Grande Guerra, porque várias nações entraram no conflito. Então era uma aflição de que ninguém sabia quando ia acabar. Então o item C ele está errado. O item D, a ilusão de que, apesar de tudo, a guerra que estava começando iria, por causa de seu caráter mortal e generalizado, ser o último grande conflito armado a envolver todos os países da Europa. Errado. Não tem como prever futuro. Então, a gente tem o Tratado de Versalhes, que deixa uma Alemanha humilhada, com ressentimento, com espírito de vingança e posteriormente eclode a Segunda Guerra Mundial. Então o item D está errado. Vamos para o item E. A convicção de que a guerra que acabava de começar iria envolver todo o continente europeu haveria de suceder uma outra, a Segunda Guerra Mundial, antes da paz definitiva alcançada. A mesma coisa do item C, porém em outras palavras, não tem como prever futuro. A guerra era longa, duradoura, sangrenta, e havia uma aflição de que ninguém sabia se iria ter fim ou se iria toda a Europa acabar. Mas o que acontece? Não iriam saber se havia um espírito de vingança pós-Tratado de Versalhes. Não tinha a possibilidade de imaginar que poderia eclodir uma Segunda Guerra. E eclodiu a Segunda Guerra, então o item E também é descartado. O item correto, no caso, pessoal, reafirmando, é o item A. Galerinha, esses exercícios são para fixar, são para absorver cada vez mais conteúdo. Pesquisem sobre a Grande Guerra ou Primeira Guerra, porque quando a gente fala de guerra, elas muitas vezes são situações infinitas. Então, procurem se informar, pesquisem cada vez mais. E é interessante vocês abordarem e ver a percepção do curto século XX, como diz Eric Hobsbawm, a partir do processo pós-Primeira Guerra ou pós-Grande Guerra. Valeu!